Oi gente, tudo bem? Hoje vim aqui falar sobre um assunto que eu tô muito empolgada pra falar. Já dei algumas pinceladas em alguns vídeos sobre questões ecológicas de preservação do meio ambiente. Até quando eu falei em vegetarianismo eu ressaltei essa parte porque ela é realmente muito importante. E hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre algumas atitudes que a gente pode tomar na nossa vida pra nos tornarmos pessoas melhores para o nosso planeta. Porque vira e mexe a gente fala aqui sobre alguns assuntos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e eu acho que o desenvolvimento pessoal e a gente se tornar uma pessoa melhor é uma coisa muito multifatorial. E eu acho que uma das coisas muito importantes, até por eu ser praticante de yoga, por eu ser futura bióloga, é que a gente tem que ser pessoas boas pro mundo. E aí, hoje na faculdade me deu uma inspiração assim, ó, divina. Até estou com meu caderno da faculdade aqui, ó, minhas anotações maravilhosas, mas não é pra tu ler, pra não estragar a surpresa. E aí, quero conversar contigo quais são atitudes extremamente simples que a gente pode adotar para ser pessoas melhores para o mundo e deixar um mundo muito melhor para aqueles que virão depois da gente. Número 1, mais óbvio, mais clichê impossível, mas que ainda assim eu não sei dizer qual o número de pessoas que não respeitam isso. Vamos separar a droga do lixo, separa lixo seco num cestinho e lixo orgânico no outro. Isso é uma coisa que aqui em casa a gente faz já há muitos anos. Por quê? Porque eu e meu irmão, a gente aprendeu a respeito da reciclagem de lixo, da separação correta no colégio, trouxemos isso pra minha mãe, ficamos enchendo o saco dela, ela achou que valia a pena investir nisso, então a gente separa lixo aqui em casa já faz muitos anos. Número 2, economizar papel. As pessoas curtem botar as coisas fora, as pessoas curtem imprimir os negócios que não precisa, não vai nem olhar duas vezes, vai rasgar, tocar fora, ou pior ainda, amassar e tocar fora. E isso é uma coisa que também eu cresci com a cultura de economizar papel. Minha mãe, quando eu era criança, nunca me dava folha branca pra eu desenhar. Eu lembro que eu não gostava disso, eu achava um saco que tinha umas letras, umas coisas do outro lado da folha. Por quê? Porque eu era uma criança, eu não entendia. Mas ela sempre me disse que não tinha porquê a gente tá desperdiçando papel novo se eu tava usando só pra desenhar, pra me divertir. Então, eventualmente eu entendi o porquê disso e me acostumei a fazer isso até hoje. Eu reciclo tudo quanto é papel que eu posso. E se tu quer um motivo concreto do porquê que a gente deve economizar papel, é porque assim, mesmo que depois de cortar uma penca de árvore seja feito um reflorestamento, sejam plantadas árvores novas, em primeiro lugar elas vão levar sei lá quantos anos para chegar no tamanho daquelas coitadinhas que foram cortadas. E em segundo lugar, tu plantar uma árvore nova não vai fazer renascer das cinzas as espécies vegetais e de animais que tu matou com o corte daquelas árvores. Porque, né, espécies extintas não voltam dos mortos, elas permanecem extintas. Então, não vamos ajudar a reduzir ainda mais do que a espécie humana já reduziu a biodiversidade do nosso planeta. Número 3. Economizar água. Segundo o Manual Global de Ecologia, o banho da pessoa deve ter no máximo 6 minutos. Isso é algo que eu tenho que trabalhar ainda, porque quando eu lavo meu cabelo, eu acabo demorando uns 12 minutos. Eu já calculei. Mas fora isso, fora essa questão do tempo do banho, tem algumas outras questões que também são bem importantes. Número 1. Deixar a água correndo enquanto tu escova os dentes ou enquanto tu lava a louça. São coisas que não fazem o menor sentido. Tu está só jogando um monte de água fora. Então, pensa só, tem milhões de pessoas no Brasil, inclusive a maior parte do Brasil não recebe água potável encanada. Então, vamos evitar de fazer isso, porque pensa se tu não quer que os teus filhos, os teus netos e as futuras gerações que vêm por aí tenham o direito de tomar água, de tomar banho todos os dias, etc e tal. E aí, bota a mãozinha na consciência e vamos parar de jogar água fora. Número 4. Apaga a luz quando tu sai dos lugares. Isso é outra coisa que a minha mãe brigava muito comigo durante muitos anos, porque o fato de eu ficar esquecendo luz acesa fazia com que a conta de luz viesse mais alta. Mas hoje em dia eu sou muito mais consciente em relação a isso, porque eu sei quanto mais energia a gente gasta, mais energia é necessário que seja produzida. Ou seja, mais usinas termoelétricas vão ser necessárias para nos suprir de energia elétrica e, né, não tem porque tá devastando mais ambientes para esse fim. Número 5. Consumir alimentos orgânicos. Por que que isso é importante? Além de que eles não possuem agrotóxicos, né, que são venenosos para os bichinhos que consumiriam as plantas lá na plantação, a gente não sabe exatamente o efeito dessas coisas no nosso organismo, ou seja, não tem por que tá colocando esse tipo de substância para dentro. E em segundo lugar, porque os alimentos orgânicos não tem esse tipo de manipulação como a utilização dos agrotóxicos, respeitam os ciclos biogeoquímicos dos animaizinhos e das plantinhas vizinhas. Ou seja, tu vai estar ainda fazendo um bem para esses organismos. E número 6,
nem preciso falar, que é diminuir o consumo de carne. O que eu tô te dizendo? Que tu precisa virar vegetariano nesse minuto? Não, não é isso que eu tô te dizendo. Mas diminuir a quantidade de carne que tu come. Por exemplo, escolher um dia da tua semana pra não consumir carne, evitar de ir em rodízios de churrasco, que pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é super comum. Vai num restaurante onde tu pode pedir um pedaço de carne, onde não é aquele absurdo, aquela quantidade exorbitante que ninguém precisa consumir e que, já comentei antes por aqui, tem efeitos horrorosos sobre o meio ambiente. Em primeiro lugar, quando tu cria muito gado num pequeno espaço, a emissão de gás metano pelos gases que esses animais liberam é uma coisa horrorosa, é pior do que a poluição por automóveis. Fora isso, a água que tu gasta para conseguir manter esses animais é muito maior do que a água que tu precisa, por exemplo, para cultivar milho ou soja naquele mesmo espaço. Então, mais uma vez, economia de água. E outra coisa que dá pra fazer também, que eu aprendi hoje, por sinal, é tu ver a procedência, ou seja, da onde tá vindo essa carne que tu tá consumindo. Que não como carne, né? Mas as duas principais fontes que se deve evitar são carnes vindo da Amazônia e do Cerrado, que é onde existe mais destruição de ambientes para a criação desses animais. Enfim, espero muito que tu tenha gostado dessa reflexão. Se gostou, não esquece de deixar um like pra mim aqui abaixo. São coisas que eu já pratico na minha vida há muitos anos, porque a gente tem que cuidar desse planeta. Esse planeta é a nossa casa e os danos vão nos afetar, e mais do que isso, vão afetar os seres humanos que ainda estão por vir, os animais que ainda estão por vir, os vegetais que ainda estão por vir. Acho que nada mais fundamental do que isso. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!